Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, fascinante. É um relatório de inteligência que veio de dentro de uma das corporações mais sinistras que existem, a Pentax. E o documento é basicamente uma análise estratégica sobre um grupo bem específico de lobisomens, os Garou, que são conhecidos como os Senhores das Sombras. Exato. E a nossa missão aqui é bem específica. A gente não vai olhar para eles como heróis ou vilões, mas sim através dos olhos do inimigo. Isso. A gente quer entender como a Pentax, que em teoria deveria temer esse grupo, na verdade os avalia. O que o relatório revela sobre as forças, as fraquezas e o mais curioso, por que a Pentax parece ter uma postura surpreendentemente calma em relação a eles. E o que é mais curioso nesse relatório é que a Pentax quase descreve eles como úteis. Úteis. Sim, de uma forma bem distorcida. A visão que o documento passa não é de um inimigo que precisa ser aniquilado a qualquer custo, sabe? É mais a de uma força que, se for bem gerenciada, pode até servir aos propósitos da corporação sem nem perceber. Uma perspectiva bem cínica, bem corporativa de uma guerra sobrenatural. Totalmente. Certo, então vamos lá. A primeira coisa que salta aos olhos nesse documento é a ambição deles. Não é pouca coisa o que eles querem, né? Não, de forma alguma. O relatório é bem direto sobre qual é o objetivo principal dos Senhores das Sombras. E qual é? Simples e absoluto: tomar o poder. Eles querem derrubar a liderança tradicional da nação Garou, que são os chamados Presas de Prata. Que são vistos como uma monarquia antiga, meio decadente. Exato. E aí assumir o controle total. Não é sobre dividir poder ou reformar o sistema. É sobre tomar o trono para eles. Espera aí, e é aqui que a análise da Pentax começa a ficar estranha. Eu esperaria um relatório demonizando o inimigo, dizendo como eles seriam líderes terríveis, algo assim. Meio que faria sentido, né? Mas não é o que o documento disse. E essa é talvez a parte mais chocante de tudo. Que é? O autor, que é um agente da Pentax, admite abertamente que os Senhores das Sombras provavelmente seriam bons líderes. Bons líderes? Para a nação Garou. Sim. A citação exata é que eles levariam os Garou a novos patamares vertiginosos. É uma admissão de competência que você simplesmente não espera ler no dossiê do seu adversário. É uma perspectiva surpreendente. Isso destrói aquela ideia de que o inimigo é sempre, sei lá, irracional ou incompetente. Isso mostra que a Pentax é perigosa justamente por ser pragmática. Mas o guia chega a detalhar por que eles acreditam nisso? Tipo, como eles chegariam a essa liderança tão eficaz? Sim, a lógica é que eles são pragmáticos até o osso. O relatório sugere que eles não têm as restrições morais ou o apego à tradição que emperram os Presas de Prata. Eles fariam o que for preciso. Exatamente. Por exemplo, o documento especula que eles implementariam programas de reprodução muito mais agressivos para aumentar a população Garou, algo que a liderança atual aparentemente hesita em fazer. Então eles são mais eficientes. Menos nobres, talvez, mas mais focados no resultado. Isso. E tem um detalhe crucial aí dentro, que é o foco em quem eles trariam para o poder. Ah, é? O analista da Pentax suspeita que os Senhores das Sombras favoreceriam enormemente a população de lupus. Os lobisomens que nascem de lobos e não de humanos. Exato. E isso é uma mudança sísmica, porque a acusação velada no documento é que os Presas de Prata suprimem os lupus em favor dos hominídeos, os de linhagem humana. Na prática, então, eles estão propondo uma mudança radical na própria identidade da nação Garou, de uma base de poder mais humana para uma mais lupina, mais selvagem. O que deve causar um atrito gigantesco internamente. E é exatamente nesse atrito que a Pentax se interessa. Claro. Ok, se a parte da liderança já era chocante, o que vem agora quebra todas as regras que a gente acha que conhece desse universo. O relatório fala de alianças com vampiros. Isso vai contra tudo que se ouve. Lobisomens e vampiros não deveriam se odiar incondicionalmente. Deveriam, e na maioria das vezes se odeiam. Mas os Senhores das Sombras, de novo, são pragmáticos. O documento menciona uma relação longa e tempestuosa, é a palavra que usam, com clãs de vampiros na Europa Oriental e na Rússia. Tempestuosa? Então não é uma amizade, claro. De jeito nenhum.
O relatório descreve como uma teia complexa de negociações, troca de informações e, claro, traições mútuas. Uma espécie de guerra fria sobrenatural com acordos debaixo dos panos. Perfeito. É isso. E o ponto mais importante que o analista da Pentex destaca é que, na maioria das vezes, os Senhores das Sombras levam a melhor nesses jogos de intriga. Eles superam os vampiros no próprio jogo deles, no jogo de astúcia. Sim. E como eles conseguem isso? Vampiros são mestres da manipulação com séculos de experiência. Pela razão mais simples e humana possível: arrogância. A arrogância. Sim. O autor, que parece conhecer bem a raça dos sanguessugas, como eles os chama, afirma que os vampiros os subestimam fundamentalmente. Eles olham para um garou e veem um monstro de fúria irracional. Uma besta que não consegue pensar direito. Eles acham que um lobisomem é incapaz de raciocinar, de analisar dados, de tramar. Exato. E é justamente essa presunção que os Senhores das Sombras exploram para vencê-los. Essa combinação é o que os tornam tão perigosos, imagino. É como lutar contra um mestre de xadrez que também pode virar a mesa e te atacar fisicamente a qualquer momento. Exatamente. O relatório da Pentex deixa essa dualidade muito clara. Eles são tão capazes de entrar em fúria e dilacerar um inimigo membro a membro quanto qualquer outro garou. Mas, e esse é o pulo do gato, eles também são capazes de grandes esquemas e manipulações. Que, nas palavras do autor, fariam a própria Pentex sentir inveja. Eles são a união da brutalidade com a inteligência estratégica. Essa capacidade de criar grandes esquemas, como o relatório descreve, exige um tipo de mente muito particular, não acha? É um raciocínio complexo que conecta peças que ninguém mais vê. Totalmente. É o tipo de inteligência que a gente vê em grandes estrategistas, em pessoas que conseguem enxergar o jogo inteiro, não apenas o próximo movimento. Sabe, essa conversa sobre inteligência e estratégia me lembra um perfil de pessoa. Quem curte universos complexos como este, de RPG, de narrativas cheias de camadas, geralmente é alguém com a mente afiada, criativo, que gosta de ler e de resolver problemas. É verdade. É um perfil que, curiosamente, se parece muito com o de quem se dedica a estudar para grandes desafios, como vestibulares, concursos públicos, concurso militar, OAB ou residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Falando em enxergar o jogo inteiro. Essa mesma capacidade de planejamento dos Senhores das Sombras é, ironicamente, onde a Pentex aponta a maior fraqueza deles. Como assim? A análise da corporação é que eles são ótimos em planejar a batalha, mas péssimos em planejar a guerra. Exato. E isso nos leva de volta àquela pergunta inicial. Se eles são tão competentes, por que a Pentex não está em pânico? A resposta, segundo o guia, é que as batalhas dos Senhores das Sombras simplesmente não acontecem no tabuleiro que importa para a Pentex. A lógica é fria e corporativa. O que eles fazem afeta o nosso balanço final? A resposta é não. O relatório diz que as guerras feudais deles com vampiros em castelos na Romênia são irrelevantes para as operações globais da Pentex. O foco principal deles é a política interna da nação Garou. É destruir seus rivais. Eles não estão focados em desmantelar a infraestrutura da corporação. O autor do guia chega a ser quase debochado, né? Ele usa um exemplo pessoal para ilustrar o ponto. Sim, ele pergunta retoricamente, eu estou preocupado? E responde, na verdade não. E por quê? Ele explica que tem seus guarda-costas Fomori, seus próprios dons sobrenaturais e o mais importante, ele não se comporta como um alvo. Ele diz, eu não moro em um castelo, não ando cercado de outros da minha laia. Ele se torna um alvo difícil e, acima de tudo, irrelevante para a agenda dos Senhores das Sombras. Exato. Então a diretriz da Pentex por seus agentes é basicamente deixar eles em paz. É ainda mais sutil. A diretriz é,
Mantenha-os ocupados com o que eles já amam fazer. Como assim? Jogue um pouco de lenha na fogueira da rivalidade deles com os presas de prata. Aponte a direção de um vampiro ancião que está causando problemas. Deixe que eles lutem contra outros servos do Wyrm, como os dançarinos da Espiral Negra. Em outras palavras, deixe que eles se desgastem lutando contra inimigos que não são a Pentex. Exatamente. E por que essa estratégia de distração funciona tão bem? Porque a própria estrutura de poder dos Senhores das Sombras é o seu maior inimigo. O relatório descreve a máquina deles como tão dúbia, tão cheia de manipulações, que ela está sempre propensa a tropeçar em si mesma. Ah, claro. A ambição não é só da tribo, é de cada membro. Exato. Eles estão constantemente conspirando uns contra os outros, ao mesmo tempo em que conspiram contra seus inimigos externos. É fascinante analisar essas estratégias de manipulação, tanto dos Senhores das Sombras quanto da própria Pentex. Se esse tipo de análise aprofundada, que vai além do óbvio, é o que te interessa, aproveita para curtir e se inscrever. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse conteúdo. E essa estratégia da Pentex funciona justamente porque, como o guia aponta, os Senhores das Sombras têm um quê de Preguiçoso. Preguiçoso. É. O documento os compara aos vampiros nesse aspecto. Eles preferem uma presa fácil. Se uma operação da Pentex é bem protegida, discreta e sem falhas óbvias, eles simplesmente desistem. E procuram um alvo mais fácil. Algo que lhes dê mais glória com menos esforço. Exatamente isso. Então eles não são caçadores implacáveis como outras tribos Garou. Não de acordo com a Pentex. Eles não têm essa tenacidade. Eles não vão perseguir um alvo difícil indefinidamente. E isso nos leva ao que o relatório identifica como a falha fatal deles. Que é a miopia estratégica. Perfeito. Eles preferem a vitória rápida à luta longa. Exatamente. E aqui a gente precisa entender o que a Pentex considera uma vitória rápida. Para eles, o objetivo de vida dos Senhores das Sombras, que é conquistar a liderança da nação Garou. é classificado como uma vitória tática, mas insignificante no grande esquema da guerra. Para Pentex, eles estão brigando pelo controle de um navio que a corporação acredita que já está afundando. A Pentex se vê como o próprio oceano. É uma boa analogia. Eles se enxergam como uma força eterna da natureza, um membro muito forte do Wyrm. Uma única tribo, por mais esperta que seja, não vai derrotá-las. É a diferença entre celebrar a captura de um peão enquanto seu rei está prestes a levar um checkmate. Perfeito. O guia usa um exemplo prático. Um grupo de Senhores das Sombras pode conseguir informações e sabotar uma estação de bombeamento ou um carregamento farmacêutico. É uma vitória, sem dúvida. Claro. Mas o relatório descreve a cena seguinte. Enquanto eles estão comemorando, se vangloriando para os outros Garous sobre seu grande feito para a Pentex, os negócios continuam como de costume. A máquina corporativa mal sente o solavanco. Exato. Eles simplesmente realocam o orçamento e abrem outra instalação em outro lugar. Eles não têm estômago para uma guerra de atrito. Nenhuma. Eles querem o troféu, a glória, o reconhecimento. E isso nos leva à frase final do relatório, que resume perfeitamente toda a análise da Pentex sobre eles. Qual é? Toda glória, nenhuma coragem. Uau, que frase pesada! E vindo de um inimigo é o insulto final. Com certeza. Então vamos amarrar as pontas. De um lado, o relatório da Pentex nos mostra uma tribo ambiciosa, perigosamente inteligente, mestres da manipulação, que poderiam, de fato, liderar a nação Garou de forma mais eficaz. E do outro, a gente tem a perspectiva fria e corporativa da Pentex, que os vê como uma ameaça, gerenciável. O foco obsessivo deles em lutas de poder internas, em conquistar um trono que a Pentex considera secundário, e essa preferência por vitórias de curto prazo os torna previsíveis. Eles não têm a unidade nem a resiliência para travar uma guerra de longo prazo. Não contra uma entidade moderna e multifacetada como a Pentex se enxerga. Mas isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. A gente tem que lembrar que este é um documento interno da Pentex, escrito para seus próprios agentes. Sim, é um ponto importante. Será que essa análise toda não é, em si, uma ferramenta de manipulação? Digo,
Qual a melhor forma de fazer seus funcionários baixarem a guarda do que dizer que o inimigo, apesar de esperto, não tem coragem? Não seria essa a receita perfeita para criar um ponto cego catastrófico dentro da sua própria organização?